Rapaz, BTS acabou de lançar álbum novo. Acabou de ter o comeback deles hoje. E aí, gente, como eu estou completamente arirangada, tô eu aqui pra falar dos livros que o menino Namjoon do BTS, né, já leu. E que eu também já li. E os livros que, né, estão no meu radar, que já foram lidos pelo Namjoon. Porque assim, Namjoon é leitor tal como nós, né, gente? Ele é o membro do BTS que mais lê. Os outros meninos leem, mas assim, a passos de tartaruga, entendeu? Um livro esse ano, outro ano que vem, outro daqui a 275 anos, entendeu? Então, eu vou falar sobre Menino Namjoon, né, gente? Ai, gente, eu amei o álbum novo. Gente, tem algum fã do BTS aí? Tem algum arma aí? Porque, gente... Ai, Jesus, eu já tô pensando no show aqui no Brasil. Como é que vai ser? Gente... Ai, eu amei o show. Eu só fiquei decepcionada que foi só um pouquinho de show, gente. Uma horinha só. Eu queria trazer 75 mil horas de show. Mas tudo bem, tudo bem. Eles acabaram de voltar. O menino Namjoon tá com o pezinho machucado. Que Deus abençoe o pé dele, que ele fique bom do pé, né? Em nome de Jesus, porque agora começa a turnê. Ai, socorro, Deus. Enfim... Qual foi a música preferida de vocês? Se você não conhece o BTS, pelo amor de Deus, o nome de Jesus vai conhecer. Vocês não estão entendendo. Gente, esse álbum tá show. Rola game. Gente, eu tô... Não sei nem o que dizer. Ai, me dando agonia, gente. Oh, meu Jesus. Ai. Enfim, vamos falar dos livros que o menino Namjoon leu. Que eu já li. E aí depois eu vou falar dos que eu tô querendo ler, que estão no meu radar, tá? Vamos começar falando de um dos livros que, assim... Ai, gente, assim, eu amo mesmo. Que é Amêndoas. Se eu não tô louca, gente, eu vi essa informação em algum lugar. Entendeu? Aí eu não sei se é uma informação correta ou se, sei lá, tá, alguém é doido aí. Mas se eu não tô louca, esse livro aqui foi uma inspiração pro menino Mingi, entendeu? Fazer a música dele lá, as novas que ele fez, o Amigdala lá, entendeu? Eu acho que tem inspiração nesse livro. Não sei. Vozes da minha cabeça e de alguém aqui falou e aí eu botei isso na minha cabeça. Não sei se tá certo. E se eu ficar falando nome coreano aqui, os nomes dos meninos errados, é porque eu não sou coreana, eu sou brasileira. Eu custo a dar conta de cantar as músicas do coreano, entendeu? Aí não vai tá dando, não vai tá dando. O coreano não veio hoje, tá? Então vamos falar de Amêndoas. Que, gente, ai, esse livro aqui, assim, ele é um sentimento na minha vida, sabe? Eu dei 5 estrelas favoritado pra ele, porque, né, gente, esse livro é perfect. A gente vai ter, deixa eu só conferir, tá certo mesmo o nome do personagem, não tô louco, não. A gente vai ter nesse livro a história do Yoon-jae, que ele é um jovem, um adolescente, que tem uma condição chamada alexitimia. Alexitimia, gente, é uma doença real, uma condição real. E ela é causada por causa das amígdalas, tá, gente? Porque, assim, existe amígdalas na nossa cabeça, no nosso cérebro. E aí, essa doença é causada devido às amígdalas, né? Nossa, ai meu dedo, Cacilda. As amígdalas que tem no nosso cérebro, se eu não me engano, é na parte posterior do cérebro, entendeu? E aí elas são de um tamanho anormal, porque normalmente as amígdalas têm tamanhos de amêndoas, por isso o título do livro, amêndoa. Só que aí, devido a essa condição, as amígdalas são menores do que já são, e aí causa essa alexitimia. A alexitimia, gente, como que eu posso explicar ela de uma forma que não fique estranha e que dê pra entender? Assim, eu acho que dá pra gente ter uma noçãozinha falando... comparando com o autismo, né, gente? O autismo é uma condição, né, que a pessoa que tem o autismo,
Às vezes, não é sempre, né? Mas a pessoa, ela tem dificuldades com relação aos sentimentos, né? Ela não consegue, às vezes, não consegue entender os próprios sentimentos, entender os sentimentos alheios. Ela é uma pessoa que leva tudo ao pé da letra e tal. Então, a alexithymia, ela tem uma coisa similar ao autismo, sabe? Porque pessoas com alexithymia não conseguem entender emoções, não conseguem interpretar emoções, não sente as emoções, sabe? Então, assim, se ela me ver chorando, ela não vai saber que eu tô chorando porque eu tô triste ou, sabe? Ela só vai ver que eu tô chorando e vai ficar tipo, ah, chora aí. Tipo, não tem nada a ver com isso. Então, assim, é isso, gente. A gente vai acompanhar a vida desse menino e ele vive com a mãe e a avó. E a mãe dele tenta de tudo pra poder buscar um tratamento, né, pro Yoon-jae, só que não consegue. E então ela tenta criar ele pra que ele consiga se virar sozinho sem a avó e a mãe, né, gente? Porque um dia, infelizmente, as duas, né, vão morrer, né? Uma primeiro com a outra, não sei. E aí ele precisa saber se virar sozinho, né? Então a mãe dele tenta ensinar pra ele essas emoções, sabe? Tipo assim, se você vê alguém chorando e um dia você tenta ver o que aconteceu com a pessoa, por que a pessoa tá chorando, tenta entender e tal, sabe? Algo do tipo. E aí acontece uma tragédia nesse livro, aonde o Yoon-jae vai ficar sozinho, gente. Vai acontecer alguma coisa, que eu não vou dizer o que é, mas ele acaba ficando sozinho, sem ninguém. E a gente vai acompanhar a vida dele a partir desse momento. A gente vai ver, né, a tragédia acontecendo e vai começar a acompanhar a partir desse momento que a tragédia aconteceu, que ele tá sozinho. E, cara, a gente vai acompanhar na vida dele, como que vai ficar depois disso, porque como que ele vai lidar com as coisas, porque antes ele tinha a avó e a mãe, agora ele não tem mais. E aí, gente, é muito triste, esse livro é muito bom, triste, é muita coisa ao mesmo tempo, por isso que eu disse que esse livro é um sentimento que você tem que ler pra entender. Mas eu não recomendo ele pra todo mundo, porque eu acho que não vai ser todo mundo que vai gostar. E alerta de gatilhos com relação à violência, tá, gente? Esse livro, ele tem bastante cenas de violência. Assim, eu não diria que são tão explícitas assim, mas tem cenas de violência nesse livro. Então, alerta de gatilho. Tem uma cena aqui que a gente pode... Não sei, gente. Eu acho que podemos falar sobre uma chacina, um massacre, algo do tipo. Massacre não, mas uma chacina que acontece aqui no livro, sabe? Em uma cena, em um momento aqui, tem, sabe, pessoas morrendo e tal. Então, alerta de gatilho com relação a isso. Mas fora isso, gente, esse livro é maravilhoso. E, meu Deus, muito bom. Eu quero muito reler esse livro. Eu li ele, eu acho que em 2024. Eu tentei reler ele ano passado, mas aí... Ai, gente, eu quero sentar... Esse livro aqui dá pra você ler num dia de boa, gente. Ele tem 282 páginas e os capítulos dele são muito curtos. A diagramação é uma diagramação, sabe, assim, muito boa. E dá pra ler em um dia. E eu quero poder pegar um dia pra me sentar e ler esse livro do início ao fim, em um dia. E como eu peguei ele pra ler no ano passado, né, pra reler, e eu não consegui ler ele num dia, aí eu fiquei com ódio, aí eu não peguei ele de novo. Mas é isso, gente. Li esse livro, amei. Namjoon arrasou e eu recomendo. Aí, os outros que o Namjoon leu, que eu também li, eu não tenho, né? A gente gostaria de ter, né? Mas eu não tenho. Fazer o quê, né? Um dia eu terei. E um desses livros é o livro A Vegetariana, que, se eu não tô louca, eu li esse ano passado. Não foi não, gente? Eu fui em 2024. Agora eu não tô lembrada. Eu acho que foi em 2024 também, gente. E assim, A Vegetariana é caro, gente. Puta que pariu. Oh, meu Deus. Para de falar palavrão. Perdão, seu. Gente, esse livro é caro? Nossa, meu Deus do céu. É o olho da minha cara, gente. Que livro, cara. Gente, tem ouro nesse livro. Só pode. E é um livro fininho. Eu lembro que pra ele também eu dei 5 estrelas favoritado, porque não tem como.
E assim, é um livro também que não vai ser pra todo mundo, gente. Que ele é um livro assim meio louco, gente. É um livro meio esquisito, mas é muito bom. Ele vem contar pra gente. Peraí. Ah, é. Nossa, meu Jeová. Vou hablando, depois a gola vai ficando ruim. Enfim, o que eu ia falar de vegetariana? A sinopse. Em A Vegetariana, gente, que tanto de gente é esse, meu Deus do céu. No livro A Vegetariana, vamos ter uma personagem, né, feminina ali, que vai ser a protagonista do livro, a personagem principal do livro. Só que a gente não vai acompanhar a história pelo ponto de vista dela, entendeu? A gente vai acompanhar a história pelo ponto de vista de 3 pessoas diferentes, sabe? São 3 partes que o livro é dividido, e em cada parte vai ser uma pessoa falando sobre essa mulher. A primeira parte, se eu não me engano, é o marido dela. A segunda parte é o cunhado. E a terceira parte é a irmã mais velha. Acho que é a irmã mais velha, sim. E aí, gente, essa mulher, ela tem um sonho, um pesadelo, um certo dia, com relação à carne, sabe, gente? Ela tem um pesadelo muito estranho, muito esquisito com relação à carne. E aí, ela decide parar de comer carne. E a gente vai acompanhar as coisas que vão se desenrolar a partir do momento em que ela decide parar de comer carne. Porque ela para de comer carne e ela para, assim, em um nível... Gente, assim, é um nível meio paranoico que acontece as coisas. Porque ela tem esse pesadelo e eu não lembro se ela levanta no meio da noite, no meio da madrugada, ou se é na parte da manhã. Acho que é no meio da noite mesmo, que ela vai na geladeira, pega tudo que tem de carne e taca tudo no lixo, sabe? Ela taca tudo no lixo e decide nem cozinhar a carne mais. Se o marido dela quiser comer carne, que ele coma fora de casa, porque ela não cozinha carne, não vê carne na frente dela mais nunca. E aí, a gente vai ver como que vai se desenrolar a partir daí, porque ninguém aceita que essa mulher virou vegetariana e vão ter uma porrada de coisas que vai acontecer a partir daí, gente. E aí a gente vai ver muito essa coisa da mulher, né? Da imposição masculina sobre as decisões da mulher, como a mulher não tem voz e como que também é coisa da Coreia, né, gente? Como que funciona o sistema lá na Coreia com relação às mulheres. Porque lá na Coreia tem muito isso, né? As mulheres, elas são muito vistas como simplesmente serviçais, sabe? Como donas de casa e pronto. É uma coisa que é meio universal? Aqui no Brasil ainda tem isso também? Tem, mas lá na Coreia é pior, né, gente? A coisa tá melhorando, né, graças a Deus, mas, né? Então, assim, cara, é muito bom esse livro, muito estranho também. Eu acho que, assim, a parte mais estranha do livro é a segunda parte, onde é narrada pelo cunhado dela. Gente, esse livro é muito estranho mesmo. Você vai ler coisas que às vezes você não vai entender e, assim, pra mim tava tudo bem, entendeu? Eu quero muito reler esse livro, só que eu preciso comprar a versão dele física. E pra mim comprar a versão dele física, gente, só Deus sabe quando que vai acontecer isso, porque o livro caro, Jesus, até na Shopee que eu fui caçar de pessoas que têm o livro, né, que estão revendendo, tá caro, gente. Então, assim, se alguém quiser ir me dar esse presente, eu estou aceitando, tá bom? Porque é caro! Agora vamos para um outro livro que o menino leu e que eu li, inclusive eu li ele este ano de 2026, que é o livro O Estrangeiro, do Albert Camus, né, que é francês, amada, fala certo, Albert Camus. Então, eu li esse livro esse ano, né, foi, gente, em janeiro. Nossa, é tanta coisa na minha cabeça que eu já até esqueci quando que eu li o livro. Mas eu li ele em janeiro. E ele é um livro incrivelmente bom. Eu acho que eu dei 5 estrelas favoritado. Gente, vocês estão vendo que eu e o Nandson temos um gosto de leitura similar?
Olha, mas acho que eu vou fazer depois um vídeo lendo os livros do Nanzum. Vou aproveitar aí que tem uns livros que ele já leu que eu tô de olho pra ler e vou fazer um vídeo, porque, cara, Nanzum tá foda, viu? Olha, que bom gosto. Enfim, falando de O Estrangeiro, nesse livro a gente vai acompanhar um homem que ele me lembrou muito o personagem deste livro aqui. Ele me lembrou muito alguém com alexithymia, sabe? Porque no Estrangeiro, o personagem do livro, ele, o Messot, ele é um cara assim, jogadão na vida, é um cara que, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele não tá se importando com nada, tipo, ele não tem sentimentos, não tem ambições nem nada. E aí, a mãe dele morre e mais pra frente na história acontece um crime ali onde o Messot, ele mata um cara lá, um árabe, e aí ele vai ser julgado pelo crime que ele cometeu, né? Só que ele não vai ser julgado pelo crime que ele cometeu. Ele está preso por causa do crime, mas ele está sendo julgado não por isso. Ele está sendo julgado devido aos sentimentos dele em relação à morte da mãe, entendeu? Então, assim, a gente vai ver o júri lá, o tribunal acontecendo, e as pessoas discutindo e falando, não, esse cara aí, ele é um psicopata, porque ele soube que a mãe morreu, ele foi no velório da mãe, ele nem chorou. Ele tomou um cafezinho, fumou charuto, até tirou um cochilo ali no velório da mãe. Então, esse cara, ele não tem sentimentos, ele é um psicopata, então ele deve ser preso por isso. E aí eu fiquei tipo, sabe? E é muito bom, gente, esse livro. Pelo menos pra mim, ele foi muito bom. Eu gostei, eu sei que tem gente que não gosta do livro, mas eu gostei, eu amei. E olha, super recomendo, viu? Cara, que livro. Eu tô até hoje pensando nesse livro. Eu me pego assim pensando no livro, sabe? É um livro que eu também quero comprar a versão dele física pra depois reler, gente. E esses livros assim, eu gosto de reler, gente. É tão bom você pegar um livro desses e reler. Ai, maravilhoso. Aí, outro livro que o menino Nanzum leu e que eu já li também, que é o livro Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Tteokbokki. Tteokbokki é uma comida lá da Coreia, tá, gente? Inclusive, que vontade de comer tteokbokki. Ai, vai ter que ficar só na vontade mesmo. Enfim, esse livro é um livro que... Ai, gente, ele ficou um tanto quanto triste pra mim agora, porque a autora dele morreu, eu acho que foi esse ano, gente, ou foi no final do ano passado, não tô me lembrando, mas ela morreu há pouco tempo agora. E nesse livro a gente vai acompanhar, né, transcrições de sessões de terapia da própria autora, sabe? Ela transcreve conversas ali dela com o terapeuta para esse livro. E, gente, eu achei muito bom o livro, porque a personagem do livro é a própria autora e ela vai falando, né, com o terapeuta ali as coisas da vida dela, os pensamentos e tudo mais. E é uma conversa, né, com o psicólogo dela, com o terapeuta dela. E, gente, eu me identifiquei placas com tantas coisas que ela falava. Eu sei lá, gente, eu senti como se ela tivesse invadido a minha mente, meus sentimentos e colocado ali no papel. E, cara, me pegou muito esse livro. Eu me vi refletindo em muitos pontos, em muitos lugares no livro. E eu quero muito reler esse livro, sabe? Só que é aquela coisa, né? Com livro físico, mas cadê o livro físico, né? Eu sei que foi lançado, né, recentemente o outro, né? Eu acho que foi ano passado que lançou, gente. O Queria Morrer, mas no Céu ainda não tem Tteokbokki, né? E é isso, gente. Eu li esse, eu amei. E eu quero ler esse outro também, né? Agora, depois que eu fiquei sabendo que a autora morreu, eu fiquei um tanto triste. Ela foi encontrada morta, eu não sei se ela se tirou da vida, né, gente? Mas... Ai, é sobre isso.
E, gente, por enquanto, foram só esses livros aí que o Namjoon leu que eu li também. Mas tem outros livros que são os que eu quero ler. Então, a gente vai falar dos livros que eu quero ler também e que o menino Namjoon leu, né? Porque meu bicho lê, gente. Ou um que gosta de ler, né? Então, vamos falar dos livros agora que eu tô querendo ler, que ele leu. E que tem um, inclusive, que vai ser lido em breve. Esse ano ainda. Não sei dizer quando, mas vai ser lido esse ano. Quem sabe o mês que vem, né, gente? Quem sabe? Ei, gente, tudo bom? Voltei, gente. Outro dia, porque, né, gente? Eu tava gravando vídeo ontem e eu tô de TPM, gente. Aí começou a me dar um sono, um negócio, um trance, um circo-tico, que só quem é mulher entende. Aí eu peguei, deitei e fui dormir, entendeu? Aí hoje eu vou falar com vocês sobre os livros que o menino Namjoon leu e que eu também quero ler, né? Porque, né? E assim, tem uma porrada de livros, gente. Eu coloquei aqui só alguns títulos, né? Porque o Namjoon, ele lê tal qual uma máquina, né? E assim... Ai, gente, não sei. Tem um livro aqui que eu vou ler ele mais logo, porque ele está no meu projeto de lendo um livro para cada país da Copa. E quem sabe eu não peguei ele para ler mês que vem, né, gente? Quem sabe? Eu acho que eu vou pegar. Que é o livro Por Favor, Cuide da Mamãe, da Kim... Gente, eu não sei falar o nome, não. Kyung-Sok Chen. Oxe. Sei lá como é que fala. Shen. Não é Jin, não. Shin. Ah, não sei como é que fala o nome, não. Enfim, a capa do livro está por aqui pra vocês verem. E esse livro, inclusive, ele é coreano. E eu vou ler ele, né, pro projeto, lendo o livro de cada país da Copa pra Coreia, né, gente? E eu sei mais ou menos a história do livro, que vai contar a história de uma mulher, né? Eu acho que ela já tá ali mais de idade. Eu não sei se ela tem Alzheimer, gente. Mas ou se, tipo, ela só sai de casa e some mesmo. Mas essa mulher, ela sai de casa, né, um certo dia e não volta pra casa. E aí os filhos, né, a família ali fica preocupado com ela, vai atrás dela e tal. E é isso. Eu não sei mais nada do livro. Eu tenho esse e-book, gente, há anos e anos eu tenho o e-book desse livro que eu comprei porque ele entrou de promoção, tava R$10 o e-book e aí eu não li até hoje, e tem anos isso, gente. Eu lembro que nessa leva eu comprei, eu acho que uns 4 ou 5 audiobook não, e-book, e eu não li nenhum deles até hoje. Parabéns pra mim, né? Ai, que gracinha, Ana. Enfim, outro livro que eu quero ler, que inclusive a amiga minha leu, eu acho que mês passado, ou foi em janeiro, não lembro, e que eu tô louca pra ler ele também, que é o livro Kim Jin-yong. Ai, gente, meu coreano tá faltando mesmo, né, gente? Nascida em 1982. E esse livro eu sei mais ou menos por cima, que vai falar sobre, né, ser mulher na Coreia do Sul, né, gente? Porque assim, a gente acha que ser mulher no Brasil é difícil. Ai, porque a gente não conhece como que é o negócio em outros países, né, do mundo. E aqui vai contar a história dessa mulher ali, a vida dela, vivendo na Coreia do Sul no ano de 1900 na verdade ela nasceu em 1982, né, burra. Enfim, nessas décadas aí. E aí eu não sei o que vai ter na história, mas eu quero ler o livro, entendeu? Outro livro, que esse daqui eu tô querendo ler, ele já tem muito tempo, só que assim, gente, eu não sei, eu acho que a história do livro vai ser um tanto quanto, assim, sabe, pesada, e de chorar, e de me fazer ficar desesperada e surtar. E não sei, eu tenho medo de ficar com ressaca literária depois de ler esse livro. Mas eu quero ler, que é o livro Pachinko, que inclusive tem adaptação, né, pra
streaming, né? Foi uma série, gente? Acho que foi uma série, né, gente? Né? Então, eu quero muito ler esse livro e eu acho que nesse livro que vai ter... vai contar a história de uma família coreana vivendo no Japão. Acho que é isso. E assim, a gente sabe, vírgula, né? Porque eu acho que nem todo mundo sabe. Mas eu, como uma pessoa que gosta muito da cultura asiática e gosto muito do lado da Coreia do Sul, né, gente? Eu sei que a Coreia do Sul tem um histórico com o Japão, né? De guerra, Os dois têm uma rixa, né, gente? Por causa que o Japão já teve a ocupação, né, japonesa na Coreia do Sul. E que foi um momento, assim, muito difícil pro país. A Coreia do Sul, na verdade, a Coreia como um todo quase foi extinguida. Porque o Japão tava acabando com tudo ali. Então, a história ali é muito complicada. Então, não sei, gente. Eu tenho medo de ler esse livro e de... sei lá, entrar de ressaca literária, entendeu? Mas um dia vai acontecer essa leitura aí. Não sei quando, mas um dia vai. Outro livro, gente, que eu quero ler, que o menino Anderson leu. Esse daqui eu nem sabia que ele tinha lido, na verdade, gente. Eu fiquei até encabulada quando eu fui procurar outros livros, né, que o Nandinho tinha lido. Porque alguns eu já sabia. E que eu vi esse livro na lista, eu falei assim, gente, não leu esse livro. Eu tenho uma vontade de ler esse livro, mas ao mesmo tempo eu também não quero. Acho que eu vou ouvir o audiobook dele, que é o livro A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro aí que ficou, assim... Ficou, né, gente, meio polêmico. Teve a polêmica com o menino lá... Como que é o nome, gente? Felipe Neto, né? Foi ele que teve a polêmica com esse livro, não foi, gente? Se eu não tô louca. E aí, esse livro é ou você ama, ou você odeia, e eu não sei. Quem sabe um dia eu não leio, né, gente? Eu acho que eu vou pegar o audiobook dele pra escutar, porque de ler mesmo, eu não sei se eu tô querendo. Enfim, outro livro, gente, que esse daqui tava na minha lista há muito tempo. Se pau, devo ter comprado o audiobook dele também, que eu não me lembro muito. Que é o livro O Bom Filho. Que a única coisa que eu sei desse livro, gente, é que ele puxa pra um lado um pouco mais pesado. Eu acho que ele tem alguns certos gatilhos e ele vai ser um livro mais de thriller. Se eu não tô louca. Às vezes é só a voz da minha cabeça mesmo, gente. Mas tem esse livro aí que já tem anos que eu quero ler ele, gente. Eu acho que eu já até comecei, só que... né, gente, não foi lido, gente. Não sei o que foi, mas eu não li. Mas eu quero muito ler. E é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, e tem esse livro aqui. Que, na verdade, eu acho que ele foi lido, gente, por outros meninos do BTS. Eu acho que foi lido pelo Minho Gui, gente. Eu acho que foi lido pelo Guinho. Não me lembro. Porque os outros meninos também lê. Tem alguns livros que eles já leram, mas poucos, né, que... eles leram, que é o livro Decidi Viver Como Eu Mesma. Eu adorei esse título, gente, desse livro, porque ultimamente eu tô bem assim. O título desse livro, Decidi Viver Como Eu Mesma, que eu tô cagando pros outros agora, porque assim, se eu faço de tudo pra agradar os outros, ainda assim eu não agrado as pessoas ainda acham ruim. Se eu faço as coisas do jeito que eu quero, também acham ruim, então que se dane, que se lasque, entendeu? Cada um no seu quadrado, vou fazer o que eu quero e ponto final. Ah, veio falar alguma coisa pra mim, eu não quero fazer? Não vou fazer. Ah, achou ruim? Problema seu. Entendeu? Sente e chora, meu amor. Ah, ultimamente eu tô muito, sabe? Gente, eu tô... só tiro porrada e bomba, entendeu? Eu tô, ultimamente, a única pessoa que eu tô querendo agradar é Deus, entendeu? De resto, que se dane. Ah, gente, o povo é tudo chato, tudo enjoado. Se você faz as coisas do jeito que a galera quer, ainda te criticam, reclamam de você. Se você faz as coisas do seu jeito, você é ali do seu jeitinho, você é você mesmo, reclamam também. Então vai todo mundo tomar banho na soda, né, gente? Que é mais fácil. Gente, eu só tô querendo agradar a Deus mesmo, que é meu pai, que é quem é o dono da vida, que é quem me deu a vida, que eu tô querendo ir morar lá com ele lá no céu, né? Lá, né, quando Jesus Cristo voltar pra essa terra, que eu não quero ir ver o capítulo no inferno, que
que eu quero com um demônio, né, gente? O que eu quero com o diabo? Ele que fica lá, ele com os demônios dele, que eu não tô querendo nada com ele, não. Então, assim, como eu tô querendo ir pra encontrar com Jesus, eu tô querendo fazer agradar a ele, Jesus, entendeu? Se pra agradar Jesus eu tiver que desagradar alguém, que se dane, meu amor, que se exploda todo mundo pra lá. E é isso. Eu acho que esse livro vai ser uma boa leitura, que eu vou me identificar com esse livro. Deixa eu ver se tem mais algum livro aqui, gente. Esse livro aqui, gente, que é da mesma autora de A Vegetariana. Eu quero muito ler esse livro. Tem um outro também, que é alguma coisa com branco. Eu não lembro o nome do livro, mas esse daqui que eu coloquei na lista é Atos Humanos, da Han Kang, que é a mesma autora de A Vegetariana. E assim, gente, eu quero muito ler esse livro, mas assim, como eu já conheço um pouco da escrita dela, né, por A Vegetariana, eu sei que eu tenho que ler esse livro aqui com calma, com paciência, bem de boa, sem me cobrar, sem querer ler correndo. Então eu vou deixar esse livro para ler em um momento em que eu tiver good vibes, que eu tiver podendo dedicar o meu tempo aos livros. E esse ano eu tô um tanto quanto corrida por causa do projeto, né, lendo o livro de cada país da Copa do Mundo. Então esse ano eu acho que eu não vou ler ele, mas é um livro que tá no meu radar aí pra me ler. E é caro, né, gente? O livro caro da moléstia, Deus me livre. Aí outro livro, gente, que acho que esse daqui é coreano, gente. Eu não tô lembrando se ele é da Coreia, se é do Japão, de China, não sei onde que é não, mas ele é asiático, que é o livro Aos Prantos no Mercado. E eu acho que esse livro, ele se enquadra no negócio do Healing Fiction, né, gente? De ficção de cura. Rapaz, será que ele tem um audiobook dele lá na Audible? Vou olhar, se tiver eu já vou ler ele esse mês mesmo. Né, gente? Boa ideia, eu vou olhar lá. E assim, gente, esses livros de Healing Fiction, eu acabei de terminar de ler um esse dia mesmo que eu estou a gravar este vídeo. E eu acho que eles seguem todos o mesmo padrão de história, não sei, eu preciso ler esse livro aqui pra ver se ele também vai seguir esse mesmo padrão, ou então, esse livro aqui, ele vai ser parecido com esse daqui, sabe, Amêndoas, não sei, eu tenho uma impressão de que esse livro, Aos Prantos no Mercado, vai ser meio parecido com esse daqui, não sei, voz da minha cabeça. Ai, ai. Outro livro que o menino Nanjum leu, gente, que assim, esse livro que eu já tenho ele também há séculos, eu sempre começo a ler, mas eu nunca terminei de ler, que é o livro A Metamorfose do Kafka, né? Porque o Nanjum, ele gosta de ler esses livros assim, mais cabeção, mais assim, sabe, nerd, sabe? Gente, é a cara do Nanjum esses livros, né? Então, assim, ele já leu Metamorfose e, inclusive, eu tenho essa edição aqui, ó, gente, que eu vou botar até a capa dela aí, que é a edição da Amazon, se eu não tô louca. Que, gente, eu não sei se foi um bug que deu na Amazon, que já acho que foi, mas esse livro aqui, essa versão de A Metamorfose, ficou de grátis lá na Amazon, o e-book, e eu peguei, né, gente, porque eu não tô louca. E aí eu tenho esse livro há anos, sempre começo a ler, mas eu nunca termino. Só que tem um porém com esse livro, que esse livro aqui, ele dá pra ser lido em um dia. E eu tenho pra mim, só que isso na minha cabeça, de que eu preciso ler esse livro em um único dia. Se não for pra me pegar esse livro pra ler ele, começar e terminar no mesmo dia, eu não quero ler. Entendeu? Porque, não sei, gente, voz da minha cabeça me dizem que eu só vou gostar do livro, eu vou conseguir, sabe? Se eu ler ele num dia só. Então, eu botei isso na minha cabeça, agora se eu não ler ele num dia só, pra mim não serve. Por isso que todas as vezes que eu comecei a ler ele, eu não terminei de ler, porque eu começava e toda hora eu tinha que parar de ler o livro, e aí eu fiquei estressada. Eu não quero ler ele, sabe? Aquele livro que você começa a ler no começo do mês, termina no meio, no final. Não, eu quero ler ele em um único dia. E é isso. Não sei quanto que eu vou ler, não. Tem que pegar um dia aí pra poder ler esse livro. E é isso. Tem mais algum, gente? Tem. Ai, gente, não gosto de ler uns livros bem dificilzinho, né, gente? Que é o livro A Insustentável Leveza do Ser. Gente, eu não sei, eu tenho uma leve impressão de que esse livro ele tá na minha lista de um livro pra ler de cada país da Copa do Mundo.
Não sei. De repente o país desse autor tá lá, e aí eu coloquei na lista de possíveis livros para ler, né, desse país, e de repente foi isso mesmo. Às vezes ele não foi escolhido, mas esse livro aí também tá no meu radar já tem algum tempo. E sabendo que o menino Nanjun leu, é claro que eu vou querer ler ele com mais urgência, né, gente? Mas também não tô com muita pressa, não. Aí outro livro, gente, que na verdade não é só esse do autor que o Nanjun já leu, né? Mas eu coloquei esse daqui que eu acho que ele é mais curtinho. Então eu acho que dá pra me ler ele mais rápido. Que é o livro Kafka à Beira-Mar, que é do Haruki Murakami. Ele não é curtinho, tem 790 de páginas. Do Murakami, o Nanjun já leu outros livros dele, então assim, né, eu posso até escolher ler vários livros, outros livros, né, do Murakami. Só que também, pra mim, gente, eu tenho uma parada na minha cabeça. Como esse livro aqui é Kafka à Beira-Mar, ele vai falar do Kafka, que é o autor de A Metamorfose, não é? Então eu preciso ler A Metamorfose primeiro, para depois ler esse Kafka à Beira-Mar. Não me perguntem de onde que eu tirei isso, mas vozes da minha cabeça me dizem isso, e eu vou confiar nas vozes da minha cabeça. Não vou ler o Kafka à Beira-Mar enquanto eu não ler A Metamorfose. E é isso, gente. Esses daí são alguns livros que o Nanjun já leu, que eu quero ler, né? Então, assim, tem outros, né, que eu poderia ter colocado aqui, mas são uma porrada de livros e eu também não dava pra colocar tudo. Tem alguns livros que eu nem encontrei, assim, sabe, se ele leu realmente. Então, são esses aqui que estão na lista, gente, estão no meu radar. Um deles vai ser lido esse ano, querendo ou não, eu vou ler. E é isso, por enquanto, né, mas o menino Nanjun gosta muito de ler, mas agora ele não vai poder estar lendo muito, né, porque, enfim, vai começar a turnê do BTS. E aí, gente, com certeza ele tá ocupado, né, agora com a turnê. E agora, enquanto eu leio, né, eu espero BTS chegar aqui no Brasil, pro show aqui do Brasil, né, gente? Porque em nome de Jesus Cristo eu vou nesse show, eu e Bruna, a gente vai em nome de Jesus Cristo, nossos ingressos já estão garantidíssimos nas mãos do Senhor, nosso Deus. E é isso, gente, eu espero muito que eu vá, porque se eu não for também, eu desisto dessa vida. E é isso. Se alguém quiser pagar meu ingresso pra mim poder ir pro show, meu amor, pague. Sabe, me dê isso de presentes que eu tô aceitando. Meu aniversário tá chegando em maio. Quem quiser, entendeu? Daquelas. Enfim, era isso mesmo que eu tinha pra falar hoje. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Bye!